Bom, pessoal, agora nós vamos à matéria dessa aula. Na semana passada, eu expliquei para vocês os tipos de narrador. E aí, nós vamos ver hoje os elementos, todos os elementos que formam uma narrativa. Bom, relembrando, os elementos da narrativa são 5 e formam a palavrinha pente. O primeiro que aparece é personagem. Quem é personagem? São aquelas pessoas que participam da história. Essas personagens podem ser de duas formas. Ela pode ser protagonista ou antagonista. A personagem protagonista é a principal da história. Ou seja, é a mais importante. Então, protagonista principal. É só a gente guardar aqui, ó, PR, certo? Quem que é antagonista? Antagonista é a personagem que é oposta à principal. Ah, então quer dizer que é o vilão da história? Não necessariamente. Quer dizer que o protagonista é a pessoa principal. E aquela pessoa que é contra o protagonista é antagonista. Então, por exemplo, numa história onde há um roubo num banco e o ladrão é muito inteligente, é a pessoa mais importante da história, ele vai ser o protagonista, não é? E a polícia, as pessoas que vão tentar resolver essa questão são antagonistas, porque elas são opostas, elas estão do lado contrário do protagonista, certo? Bom, depois do personagem, vem o enredo. O que é o enredo? É a trama, a história, são os acontecimentos em sua ordem cronológica. Então, o enredo é a trama, a história, propriamente dito, os acontecimentos, né? E esse enredo, ele tem que estar muito bem entrelaçado para despertar no leitor o interesse pela leitura daquele texto. Se for um enredo assim meio chato, meio bobo, a pessoa não vai querer ler. Dentro do enredo existe uma coisa muito importante que é o conflito. É onde a história começa a se movimentar. É onde começam a aparecer ações, movimentos das personagens. Então o protagonista começa a praticar algumas ações, não é? É onde fica mais interessante a história, né? O conflito, então, é onde a história começa a ficar mais interessante, certo? Bom, depois do enredo, nós temos os narradores. E aí, nós vimos que eles são de 4 tipos. Nós temos o observador, o personagem. Peraí, gente, o pincel tá muito grande, deixa eu trocar aqui. O onisciente e o intruso. Então, o observador, ele é escrito em terceira pessoa e não participa da história.
Ele não participa, ele só observa. O narrador personagem é quando a história é escrita em primeira pessoa e ele participa da história. O narrador onisciente, ele também é escrito em terceira pessoa. Ele não participa, mas conhece as personagens. Então, ele conhece as emoções, os sentimentos, os pensamentos, não é? E o narrador intruso também está na primeira pessoa, não participa, mas dá a opinião dele. Ele dá a opinião no meio do texto, quer dizer, ele não é convidado, mas ele participa, entendeu? Bom, depois do narrador, a gente tem o tempo. E o tempo, ele pode ser de duas formas: cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo que a gente consegue marcar. Então, é o que a gente chama de tempo do relógio. Mês, ano, hora. É o tempo que é real para todo mundo. Diferente, por exemplo, do tempo psicológico, que esse é subjetivo. Quer dizer, depende de cada um. Então, por exemplo, o tempo cronológico dessa quarentena, nós estamos entrando na terceira semana de quarentena, não é? Isso é real, todo mundo é assim, para todo mundo é assim, não tem como mudar. Então, esse é o tempo cronológico. O tempo psicológico é aquele tempo que é meu, não é? Que é diferente do seu. Então, essas 3 semanas, para mim, podem ter sido longas, muito grandes, mas para você pode ter sido pequena, tá? Então, o tempo psicológico é o tempo que eu imagino das coisas. Por exemplo, quando eu vou ao cinema, se o filme estiver legal, passa rapidinho o tempo, não passa? Mas se o filme estiver ruim, o tempo custa passar. Então, esse é o tempo psicológico. Bom, e por fim, o espaço, que é onde acontece a história. Então, o espaço é onde acontece a história, é o local físico, né? Um parque, um jardim, uma floresta, um campo de futebol, enfim, onde acontece a história. Tranquilo? Bom, então esses aqui são os elementos, lembrando que formam a palavrinha pente. Então, esses aqui são os elementos da narrativa. Caso você tenha alguma dúvida, é só você me chamar no privado que a gente conversa sobre isso e eu explico mais um pouquinho, ok? Como tarefa de hoje, eu quero que vocês façam a atividade da página 65. Eu vou só explicar mais uma coisinha importante, que são os tipos de discurso, para vocês fazerem também dentro dessa atividade.